Era um casamento pequeno. Mamãe mandou uma mensagem: não tem espaço para você. Mas aí eu vi 147 convidados chegando. Todos os meus 7 irmãos com suas famílias, parentes distantes, até o carteiro com um acompanhante. Horas depois, ela me mandou uma cobrança de $8.500 pelo presente da família. Eu não disse nada. Só tomei uma atitude. 9 horas depois, a segurança tirou a noiva do voo de lua de mel. E isso foi só o começo. Não tem espaço para você, foi o que mamãe escreveu. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Sem emojis, sem ponto de exclamação. Só aquelas palavras frias, que doem como um tapa na cara. O casamento. O casamento da minha irmã Emri. A mesma irmã para quem emprestei $20.000 no ano passado, quando ela estourou todos os cartões de crédito numa emergência. A mesma que voltou a morar com nossos pais depois de ser traída. Eles nunca chamaram de traição, diziam que foi a azar. E agora, não tinha espaço para mim no casamento. Não respondi. O que eu ia dizer que não soasse ridículo? Fechei o celular, deixei ele virado para baixo na mesa da cozinha. Fiquei lá sentado, com aquele buraco no estômago. Aquele vazio que minha família cavou dentro de mim por anos. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas horas depois, a curiosidade falou mais alto. Abri o Instagram da Emri. Um vídeo mostrava o lugar do casamento. Tendas de seda branca, mesas compridas, banda ao vivo se preparando, risadas, taças de champanhe tilintando. A legenda dizia: toda a família reunida pro nosso dia especial. Passei pro próximo vídeo. Lá estavam todos. Mamãe, papai, Emri, o noivo Jason, meus 7 irmãos com suas esposas, maridos e filhos. Até o novo namorado da tia Marta tava lá. O tio Dave, o primo Kyle, que não falavam com ninguém há 5 anos. Até o carteiro foi, com acompanhante. 147 convidados. E eu, nada. Era para eu sentir raiva. Mas não senti. Ainda não. Senti algo pior, um vazio. Aquela dormência que entra nos ossos, depois de anos sendo o apoio da família. A babá, a que resolve tudo, a que sempre ajuda. Aquela sensação de ser sempre o plano B, por tanto tempo, que você até esquece como é ser a primeira escolha de alguém. Mas ainda não acabou. Pouco depois da meia-noite, chegou outra mensagem da mamãe. Como você não pôde vir ao casamento, dividimos o valor do presente da família. Ficou $8.500. Por favor, envie até sexta-feira pra gente fechar a conta do grupo. Só isso. Nada de como você está, nenhum obrigado. Só uma cobrança. Como se eu fosse um fornecedor. Não o filho dela. Não respondi. Não porque eu não tinha o que dizer. Mas porque palavras nunca funcionaram com eles. Em vez disso, eu comecei a planejar. 9 horas depois, a segurança do aeroporto tirou a Emri do avião da lua de mel. Ela gritava: isso é só o começo. Sempre disseram que eu era confiável. Não o mais inteligente, isso era a Raquel. Não o mais carismático, isso era o Daniel. Mas confiável. O que resolvia tudo, pagava as contas, dirigia pela madrugada porque alguém esqueceu o passaporte. O quieto. O que não reclama. Eu achava que isso era amor. Sério mesmo. Quando consegui meu primeiro emprego, dei para minha mãe acesso a um dos meus cartões. Vai que precisa, eu disse. Quando a startup do Daniel quebrou, paguei 3 meses de aluguel para ele. Quando o filho da Raquel passou para uma escola cara, me ofereci para ajudar com a matrícula, antes mesmo de pedirem. Nunca me agradeceram de verdade. Mas sempre pareciam surpresos quando eu dizia sim. Como se fosse só isso que eu servia, ser útil. No grupo da família, eu era parte da logística. Voos, reservas, hotel, presentes, tudo eu que cuidava. Ninguém dizia obrigado. Mas eles também nunca precisaram. Fui eu que ensinei eles a não agradecer. As coisas pioraram depois da segunda cirurgia do meu pai. De repente, eu não era só quem organizava tudo. Virei o banco da família.
a Raquel chamava de apoio. O Daniel dizia: família ajuda família. Mas nenhum dos dois me mandou um centavo. No verão passado, minha mãe queria construir um novo deck. Ligou direto da loja, e só disse: tá dando $9.850. Você pode transferir hoje ou amanhã? Sem aviso, sem conversa. Eu não falei nada. Só abri o app, enviei o dinheiro, fechei o celular. Era isso que eu era, até o casamento. Foi a primeira vez que eu parei para pensar. Perguntei, meio por cima, se podia ajudar com alguma coisa. Minha mãe falou: não, não, vai ser pequeno. Você já fez demais. Era para eu ter entendido o recado ali mesmo. 2 semanas depois, ajudei o marido da Raquel a assinar um empréstimo. Ele disse que era pro carro. Mas logo apareceu no Instagram com um drone novo. E 2 ingressos VIP para um jogo que eu nem fui chamada. De novo, não falei nada. Já tinha me acostumado a ficar de fora. Teve a viagem de Natal para Tahoe. A casa de praia na primavera passada. Até o grupo da família mudou de nome. Só família principal. Sem mim. Mesmo assim, eu continuava ajudando. Porque, no fundo, eu achava que se eu continuasse doando, um dia, talvez, eles fossem me ver. Mas aí chegou o casamento. Sem convite. Sem ligação. Só uma mensagem. É um casamento pequeno. Não tem espaço para você. E horas depois, a cobrança. $8.500. Minha parte do presente da família. Dividido entre pessoas que nem achavam que eu merecia estar lá. Não era mais pelo dinheiro. Era pelo que isso mostrava. Eles sabiam que eu veria as fotos. Sabiam que aquilo ia doer. E mesmo assim, não ligaram. Eles contavam com o meu silêncio. E eu quase fiquei em silêncio. Passei o dia inteiro sentada com aquilo. Sem chorar, sem drama. Só com meu laptop aberto. Vendo uma planilha com todas as despesas do casamento. Ligadas ao meu nome. E foi aí que caiu a ficha. Eles não só me deixaram de fora. Eles me usaram. 3 meses antes, minha mãe pegou emprestado meu cartão empresarial. Para reservar umas amostras de buffet. Nunca devolveu. Agora, tudo estava no meu cartão. O aluguel do smoking, o bar aberto, a banda ao vivo. Até uma escultura com as iniciais dos noivos. Mais de $11.000 em compras. Todas nas últimas 3 semanas. Todas no meu nome. Olhei o registro. Cada coisa marcada como presente da família. Nem escreveram os nomes. Só de todos nós. Mas aquele foi o momento decisivo. Não foi a exclusão, nem as mentiras. Foi o fato de acharem que eu ia pagar, ver tudo de longe e ficar quieta. Como sempre. Que eu ia sorrir de novo. Fechei a planilha. Entrei no sistema da companhia aérea. Procurei o nome da minha irmã. Voo às 16h40 para Aruba. Reservado com a conta de viagens corporativa que eu mesma criei, anos atrás. Um clique. 2 códigos. Confirmação feita. Apareceu: deseja cancelar o acesso a este bilhete? Sim. Depois, abri meu app de anotações e escrevi 2 palavras. Aproveite o silêncio. Porque eles não estavam só perdendo alguém que doa. Eles estavam me perdendo. Não fui ao casamento. Não mandei presente, nem mensagem, nem bilhete. Em vez disso, fiz um café, sentei na beira da cama. E comecei o processo. O cartão que minha mãe usou pro casamento. Ainda estava vinculado à minha conta da empresa. Era para ser só em caso de emergência. E ela sabia disso. Lembrei ela 2 vezes. Depois entrei na conta, abri o histórico de gastos. E marquei tudo que foi comprado. $1.800 com flores. 2.400 pro quarteto de cordas. 3.100 pro bar aberto. Até $86 num pedido de óculos de sol. Pra equipe do noivo.
tudo no meu nome. Nada disso foi autorizado por mim. Marquei tudo como não reconhecido. Depois entrei no site da empresa de viagens. As passagens da lua de mel tinham sido compradas com a minha conta corporativa. Destino: Aruba. Classe executiva. Embarque antecipado. Etiqueta de mala com detalhe dourado. Cliquei em gerenciar reserva. Digitei o sobrenome, o código de confirmação. Confirmei o assento, tudo certo. Tudo no meu nome. Liguei para a companhia aérea. Falei com a atendente, passei a lista completa. Número dos voos, detalhes das reservas. E-mails confirmando. Expliquei que não aprovei aquela viagem. Que usaram minha conta sem permissão. E que queria cancelar tudo. Ela perguntou: tem certeza? Respondi: tenho. Então ela disse: vamos marcar todas as transações e avisar a segurança do aeroporto. A ligação durou 11 minutos. Eu não gritei em nenhum momento. Às 15h42, saí de casa. Levei só carteira, chaves e jaqueta. Sem celular. Peguei o trem em direção leste. 2 horas viajando, sem destino. Só queria um lugar calmo. Quando desci, o céu já estava cinza. Achei uma praia, comprei um sanduíche num quiosque. E sentei num banco de frente pro mar. Não olhei o relógio. Só fiquei ali, olhando. Às 16h41, meu celular, que estava no silencioso, começou a vibrar no bolso. Ignorei. Depois veio outra vibração. Mais uma. Deixei vibrar até parar. Quando fui olhar, tava lotado. 19 chamadas perdidas. 5 mensagens de voz. Mais de 40 mensagens no WhatsApp. A primeira era só: o que você fez? Depois, tiraram ela da fila do embarque. A gente tá no aeroporto. Estão dizendo que é fraude. E por fim, resolve isso. Não respondi. Vieram as mensagens de voz. A voz da minha mãe? Você não sabe o que fez. É a viagem de casamento da sua irmã. Meu pai. Você passou dos limites. Isso é crime. Raquel. Se ela perder o voo, a culpa vai ser sua. Depois, silêncio. Continuei lendo. A última mensagem no grupo da família. Era uma foto. Minha irmã, a noiva. Chorando, parada perto do portão de embarque. Com o véu cobrindo o rosto. Sem olhar para a câmera. Fiquei encarando a imagem por um bom tempo. Não porque me tocou. Mas porque eles mandaram. Como se fosse uma prova de que eu era culpada. Como se a dor dela fosse uma dívida minha. Desliguei o celular. 2 horas depois, liguei de novo. Um nome apareceu na tela. E não era o que eu esperava. Laia. Minha sobrinha. Tem 14 anos. Filha da Raquel. Ela é quieta, vive com um livro na mão. Quase não fala nas festas da família. A mensagem dela dizia: não sei o que aconteceu. Mas, se fosse importante, eu teria guardado um lugar para você. Sem emoji. Sem ponto de exclamação. Só isso. Eu não respondi. Só fiquei olhando para a tela. Depois abri o grupo da família e digitei: isso nunca foi um presente. Era tudo que eu precisava dizer. Em seguida, apaguei o grupo. Bloqueei todos. Sem discurso. Sem drama. Só fechei a porta. Em silêncio. Me mudei sem deixar recado. O apartamento ainda tinha meu cheiro nas paredes. Não levei o tapete. Não levei aquela foto da praia que todo mundo da família já amou um dia. Só coloquei minhas coisas em 2 caixas. Tranquei a porta e deixei a chave embaixo. A estação de trem estava quase vazia. Escolhi uma cidade que nem sei escrever direito o nome. Não olhei previsão do tempo, não vi preço de aluguel. Nem procurei saber se tinha mercado por perto.
Só uma coisa importava. Ninguém ia me procurar lá. O novo apartamento ficava em cima de uma padaria fechada. Minha janela dava para uma área de carga. Na primeira semana, dormi num colchão emprestado. Tinha uma chaleira elétrica, uma colher e uma caneca. Parecia castigo. Mas também parecia paz. Comecei a trabalhar no turno da noite num depósito. Descarregava caminhão, organizava caixas. Ninguém perguntava nada. Ninguém falava meu nome. O silêncio não era triste. Era só silêncio mesmo. O telefone só tocou na terceira semana. Número estranho. A voz disse: Não sei o que aconteceu. Mas você foi embora e eu senti que algo mudou. Fiquei calado a vida toda, mas isso, eu não consigo. Posso te visitar? Era o Mark. O irmão que sempre seguia os outros. Aparecia sorrindo nas fotos, mas nunca falava muito. Respondi que podia. Mas só se não fosse para me dar sermão. Ele chegou de ônibus. Com uma mala. Sem casaco. Tava chovendo. Deixei ele entrar. Ele não olhou o quarto vazio. Nem comentou sobre o colchão no chão. Só disse: Eles estão se culpando. A mãe diz que foi a Raquel. A Raquel diz que foi você. O Daniel finge que nem tava lá. Mas ninguém fala do que importa. Ele tirou os sapatos, sentou no chão e falou: Estão dizendo que você envergonhou todo mundo. Mas, sinceramente, você me mostrou o caminho. Depois disso a gente não falou mais. Ele dormiu enrolado num cobertor. Chovia forte aquela noite. Em algum momento ele levantou para fazer chá. E nem perguntou onde ficava o açúcar. De manhã, deixou um bilhete. Acho que também vou sumir. Obrigado por me mostrar como. Uma semana depois, ele mandou uma mensagem. Falei para eles que cansei. Eles gritaram, ameaçaram, e depois, ficaram em silêncio. Nunca imaginei que o silêncio pudesse ser tão bom. Não respondi. Só fixei a mensagem. Aquilo já era o bastante. Naquela noite, no trabalho, ajudei uma mulher a empilhar umas caixas pesadas. Nem pensei muito, só fui lá e ajudei. No dia seguinte, achei um bilhete no meu armário. Escrito à mão, dobrado. Ontem você me ajudou com as caixas. Eu não pedi. Você só foi lá e fez. Todo mundo passou por mim. Fazia tempo que ninguém me enxergava assim. Obrigada. Sem nome. Sem assinatura. Só isso. Guardei o bilhete na carteira. Naquela noite, sonhei que alguém bateu na minha porta. E me deu um envelope cheio de ar. Acordei com o punho fechado. 2 dias depois, o passado deu um jeito de me achar. O dono do prédio bateu na porta. Deixaram um pacote para você no corredor. Sem nome de quem mandou. Dentro tinha uma caixa com algumas coisas antigas minhas. Um crachá da escola. Uma foto de Natal com a família. E um bilhete com a letra da minha mãe. Talvez um dia você lembre quem você é. Queimei o bilhete num prato, em cima do fogão. Fiquei olhando o papel enrolar. Sentindo o cheiro da tinta. Não toquei na foto. Mais tarde, fui dar uma volta. Tava frio. O céu, vazio. Entrei numa lanchonete da esquina e pedi uma sopa. A garçonete me olhou e disse: Você é novo aqui, né? Tem aquele olhar. Não perguntei o que ela quis dizer. Mas ela encheu minha xícara outra vez. Sem cobrar. Quando cheguei em casa, abri a última caixa da minha vida antiga. Dentro tinha uma chave, sem etiqueta. Não lembrava de que porta ela abria. Mas também não joguei fora. Coloquei no parapeito da janela e deixei lá. No dia seguinte, levei a caixa e deixei do lado do lixo. Não coloquei dentro, só do lado. Não queria que ela desaparecesse. Só não queria mais por perto. As semanas passaram. Eles ainda acham que eu a perdi.
Mas a verdade é que eu finalmente voltei a dormir direito. A noite toda. Queria ter feito isso antes. Vi que tinha uma mensagem lá. Li, mas ainda não respondi. Voltei a tomar café. Não porque precisava, mas porque o gosto me lembrava de algo calmo. Num dia qualquer, vi um cara do meu antigo trabalho na rua. Ele não me viu. Falava ao telefone, andando rápido, agitado. E aí percebi, eu também era assim. Caminhei de volta para casa, passei na biblioteca. Fiz um cartão de leitor e peguei um livro sobre carpintaria. Vai que um dia eu queira construir alguma coisa. Naquela noite, sonhei que entrava na minha antiga casa. Estava vazia. Só um cômodo tinha algo, o meu. Tinha um colchão, um cobertor, uma cadeira. E era o suficiente. 6 meses depois do casamento, recebi um envelope pelo correio. Papel azul claro, bem fino. A letra era inclinada, devagar, como se pedisse cuidado. O endereço de quem mandou era um centro de reabilitação. 2 cidades depois da minha. Eu conhecia o nome. Ela já tinha usado em cartões de aniversário, em boletos. Mandou sem perguntar. No verso estava escrito o nome da mãe dela. Não abri o envelope. Deixei ele na mesa por uns 3 dias. Depois guardei na gaveta de baixo, junto com os papéis velhos. Tá lá até hoje. Fechado. Nem precisei ler. Sabia o que dizia. Culpa, arrependimento, aquele tom de sempre. Você entendeu tudo errado. A gente só queria ajudar. Família é sobre perdão. Não, obrigado. As notícias começaram a chegar aos pedaços. Uma prima falou que ela desmaiou durante um culto. Outro disse que o diagnóstico foi tarde. Alguém até tentou fazer vaquinha pro tratamento. Ninguém foi visitar. Raquel não fala com ela desde janeiro. O casamento acabou rápido. Depois de uns meses, o noivo foi embora. Sem anúncio. Mas todo mundo ficou sabendo. Ela manteve a foto do casamento online. Por mais tempo do que o casamento durou. Alguém me contou que ela botou a culpa na mãe. Dizia que tudo deu errado. Por causa daquele voo, daquela viagem, daquela dívida. Não me surpreendi. Aquela família foi construída em cima de favores e segredos. Daniel tentou resolver. Claro que tentou. Criou um grupo de família novo. Chamou de Recomeço. Postou foto antiga, lembrou de aniversários. Se ofereceu para organizar um jantar. 3 dias depois, ninguém tinha respondido. No quinto, tiraram ele do grupo. Ele me mandou uma mensagem depois disso. Acho que agora tá mesmo quebrado. Não respondi. Os outros sumiram. Alguns ainda ficaram perto da mãe, girando em volta dela. Como se ela fosse o último sol. Outros só sumiram. Sem discussão. Só sumiram. O churrasco de sempre acabou. A rifa de Natal, cancelada. Quando chegou a primavera, ninguém mais perguntava de ninguém. E o silêncio, que antes parecia um castigo, começou a virar espaço. Espaço para respirar. Andei mais pelas ruas. Tomei chá devagar. Deixei as janelas abertas. Comprei livros usados. Escrevi ideias nas margens. Numa tarde de quinta, recebi uma mensagem. Era da Laia. Terminei a escola. Passei na faculdade que eu queria. Não vejo ela desde o casamento. Não tenho planos de visitar ela. Só queria agradecer. Você mostrou que dá para ir embora. Que a gente não tá errado por fazer isso. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Depois escrevi de volta. Tenho orgulho de você. Você não deve silêncio para ninguém. Foi a primeira mensagem que mandei sem revisar 1000 vezes. A primeira que mandei sem me perguntar. Como poderiam entender errado? E parecia de verdade. Uma semana depois, o Mark mandou uma foto. Nenhuma mensagem, nenhum emoji. Só a imagem.
Parecia uma bancada vista por uma janela. As ferramentas bem organizadas. Na parede, uma plaquinha escrita: "O silêncio mora aqui." Fiquei olhando por um tempo. Não respondi. Mas imprimi a foto. Colei com fita adesiva dentro do armário da cozinha, bem acima das prateleiras. 2 prateleiras abaixo, ainda estava o envelope da minha mãe. Fechado. Intacto. A foto em cima, a carta embaixo. Parecia que finalmente fazia sentido. Mais uma semana passou. Bateram na porta. Era um entregador. Me deu uma caixa. Sem remetente, sem etiqueta. Dentro, tinha um álbum de fotos antigo, meio rasgado nas bordas. Na primeira página, uma foto de grupo de anos atrás. Todo mundo sorrindo, mais jovem. Eu não estava no meio. Nunca estava. Tava de lado, meio na sombra, olhando para alguma coisa que ninguém mais via. Fechei o álbum. Não joguei fora. Só coloquei embaixo da cama. Como um livro que você já leu. Mas não precisa ler de novo. Às vezes, memória não precisa de final. Só de distância. No fim de semana, peguei um trem para fora da cidade. Sem motivo. Só queria ver algo diferente. Levei um livro, um chá, uma garrafa térmica. E não levei carregador de celular. O vagão estava quase vazio. Ninguém olhou nos meus olhos. Parecia liberdade. Num ponto pequeno da linha, desci. Passei por uma padaria antiga. Andei por uma rua sem nome. Até chegar num banco de frente para um campo. Sentei e fiquei ali até escurecer. Deixei o vento bater nos ombros. Deixei os pensamentos passarem como se fossem estranhos. Sem pressa, sem barulho, sem lembrança. Quando voltei para casa, o céu já tinha mudado. O ar estava diferente. Não estava fresco. Estava novo. E isso já era o bastante. Naquela noite, escrevi uma última coisa. Não era para ninguém. Era só para mim. Fui eu que fui embora. E não voltei. Não para provar nada. Não para fazer ninguém se sentir mal. Só para ser livre. Dobrei o papel. Coloquei ao lado do envelope da minha mãe. E deixei lá. O passado ficou naquela gaveta. Hoje, eu não sonho mais em ser ouvida. Só vivo. E isso, finalmente, é o bastante.